Daniele Brolo Martins, da disciplina de Clínica Médica de Pequenos Animais, e estamos iniciando hoje o programa Ciência e Saúde. No programa de hoje, nós contamos então com a presença do egresso em Medicina Veterinária, nosso ex-aluno Roger Boffler, que é proprietário da Clínica Saúde Animal. E vamos falar hoje de banho e tosa em pequenos animais. Olá, Roger. Olá, agradeço em primeira mão o convite de participar desse programa, agradeço a audiência dos telespectadores do canal Unicruz e é com grande satisfação então que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns detalhes, alguns cuidados que são necessários no banho dos animais, não só dentro de uma pet shop, quanto também para aquele proprietário que de repente optar por fazer o banho em sua residência. Agora os dias estão ficando mais frios, né? O inverno está se aproximando e muitos proprietários têm dúvida de como dar um banho adequado no seu cãozinho. Nós temos cães de pelo curto, aqueles cães de pelo longo, muitos proprietários querem dar o banho em casa. Existe algum cuidado especial nesses dias frios? Sim, na verdade, Daniele, são vários os cuidados que a gente precisa tomar ao banhar um animal, principalmente quando o proprietário optar por fazer o banho em sua residência. Entre eles, como a gente está falando agora numa época de inverno, apesar que no verão também a gente tem que ter um certo cuidado com isso, seria a temperatura da água. Esse seria o ponto inicial para o proprietário controlar. Às vezes, no momento que a pessoa opta por fazer o banho em casa, ele acha que a água precisa estar bem quente. Na verdade, a temperatura da água não precisa ser uma água muito quente, a água tem que ser numa temperatura confortável para o animal. Então, a gente pode comparar, talvez, com a temperatura da água de um banho de um bebê. A dona de casa, a mãe, quem já foi mãe, costuma testar a temperatura da água no pulso. Essa seria uma boa dica para o pessoal fazer em casa, de uma forma prática e simples, para adequar a temperatura da água. Então vai ser uma água que vai estar numa temperatura confortável, não vai causar nenhum tipo de estresse térmico no animal, tanto para o frio quanto para o calor. E o banho frio, nessa época do ano, nem precisa ressaltar muito que é inviável, não se deve dar banho frio para os animais agora nesse período de inverno, né? E os produtos que esse proprietário pode utilizar no banho? Muitas vezes perguntam se o sabão de glicerina pode ser usado, se shampoo, qual tipo, se shampoo humano ou shampoo específico para cão, que tipo de produto é o mais indicado? Bom, Daniele, hoje em dia o ramo de pet shop, ele entrou não só em lojas especializadas, como também nas grandes lojas, grandes redes de supermercado, com uma força muito grande. Então, se o proprietário buscar nessas lojas, nas seções especializadas de pet shop, vai encontrar uma grande variedade de produtos específicos para cães e gatos. E são esses os produtos, então, que devem ser utilizados, porque esses produtos foram testados, existe um risco menor de reações alérgicas, a questão de pH desses produtos é bem diferenciada de uma linha humana para uma linha veterinária, então é muito importante que se use produtos adequados para a espécie que for se trabalhar. No caso, também é importante o uso de condicionador para realçar a maciez, o brilho da pelagem. Então, tudo isso são coisas que tem como fazer em casa um banho com uma qualidade similar à de pet shop, apesar da gente ter equipamentos, às vezes produtos um pouquinho diferenciados que dá um toquezinho diferente, né? Uhum. Na clínica nós costumamos atender muitas vezes alguns problemas de saúde relacionados ao banho inadequado, né? Principalmente pela entrada de umidade dentro do ouvido dos cães. Como que esse proprietário pode prevenir esse tipo de doença otológica? Na verdade, assim, essa questão, a gente tem bastante cuidado e o proprietário em casa também deve ter. Quando for limpar a região da orelha, evitar direcionar o jato da água diretamente para a orelha e cuidado também no uso do algodão. Muita gente às vezes acredita que botar o algodãozinho no ouvido é benéfico, mas na verdade o algodão ele pode introduzir ainda mais água no interior do conduto auditivo. Então o ideal seria, através de uma pressão com o dedo no ouvido, na base do ouvido, ele tampar o conduto auditivo, assim evitando a entrada de água e evitando maiores complicações relacionadas à otite. Também é importante no momento de lavar o focinho, o proprietário ter o cuidado também de não botar o jato da água muito próximo do focinho, porque o animal pode respirar um pouco dessa água, né? Uhum. E a secagem desses animais, né? Algumas pessoas dizem que
secam com toalha e colocam o animal exposto ao sol e que basta. Outros dizem que o secador seria o ideal. E a tua opinião? Na verdade, assim, o ideal seria uma combinação. Depois, após o banho, a realização do banho, fazer a secagem, tirar o excesso de água com a toalha e em seguida utilizar o secador, mas tendo muito cuidado com a temperatura do secador. Então o secador não pode ser utilizado muito próximo da pele do animal para não provocar queimaduras, ser usado ou com uma temperatura mais baixa ou um pouco mais à distância para evitar as queimaduras de pele nesses animais. E é muito importante, quando realizar o banho, que se realize também a secagem completa desse animal. Não deixar o animal com a pelagem úmida, com pelo úmido, porque isso também pode acarretar no desenvolvimento de certas doenças de pele depois. E a gente vê muitas vezes o pessoal perguntando a frequência desse banho, né? Então, nós temos muitas vezes filhotes e animais adultos ou geriátricos, e o pessoal pergunta, o filhote e o animal adulto, a gente pode dar um banho com a mesma frequência? Ou quando começa também o banho no filhote? Qual é a idade ideal para começar esse banho? Os banhos de filhote, a gente normalmente recomenda. Às vezes é normal o proprietário pega do canil quando adquire o seu filhote e de imediato já querer dar um banho em pet shop muitas vezes. E isso a gente sabe que o animal nesse período ele está exposto, ele não tem imunidade desenvolvida, ele vai estar em contato com outros animais. Então no caso da pet shop, o ideal seria esperar o animal estar com todas as vacinas completas, que geralmente ocorre em torno de 3 meses e meio, 4 meses, e aí sim ele com a imunidade dele completamente estabelecida poderia vir com total segurança para uma pet shop. No caso do proprietário banhar ele na sua residência, esses cuidados todos que a gente comentou devem ser redobrados, porque o filhote é muito sensível. Então, o banho do filhote tem que ser feito com muito cuidado e aí, numa necessidade, a frequência sim, seria o mais espaçado possível até que ele esteja as suas defesas fortalecidas. Então, tem proprietários que fazem questão de dar o banho semanal, mas de repente numa frequência quinzenal para esse proprietário, tentar espaçar ao máximo para evitar de repente ter algum problema relacionado ao banho. Já nos animais adultos, nos animais sadios, esses banhos podem ser feitos numa frequência semanal, é o mais comum que a gente observa na pet, na nossa loja. E esse banho tem proprietários, dependendo da raça, um animal de pelagem muito densa, muito fechada, às vezes seria interessante a gente espaçar esse intervalo, de repente aumentar para 15 dias, um mês, quem sabe. Raças como Chow Chow, como Collie, normalmente tem uma frequência de banho um pouco mais espaçada. Mas no mais, num banho semanal, utilizando produtos adequados, fazendo uma boa hidratação do pelo, não teria problema. Às vezes a gente observa em casos de uma frequência mais intensa do que um banho por semana, uma remoção da gordura que protege a pele dos animais. Então, nesses casos, às vezes não é indicado, ou tu faz uma reposição dessa camada lipídica, que tem produtos hoje no mercado, ou então o ideal seria pelo menos obedecer essa frequência mínima de um banho por semana para mais daí. A população de cães e gatos, né, a gente consegue ver aqui na nossa região que os cães são bem mais numerosos, mas cada vez mais os gatos também têm ocupado mais destaque. E aí a gente se pergunta, e o banho nos gatos, né? A gente tem aquele gato de pelo curto, como é o caso do siamês, o gato de pelo longo, como é o caso do persa, e os gatos. Podemos dar banhos nesses gatos aqui na pet? Podemos sim. Os banhos de gato são realizados com uma frequência boa também, só que é um banho um pouquinho diferente, porque o gato ele não é tão adaptado aos banhos na maioria das vezes, dependendo, alguns indivíduos são acostumados, não tem problema, mas muitos acabam se incomodando um pouquinho com a manipulação do banho, não gostam muito é tradicional do gato, a gente escuta falar isso sempre, gato não gosta muito de banho. Então, no caso do banho do gato, é feito com cuidado, só que se o proprietário optar por dar esse banho em casa, ele precisa ter muita atenção, principalmente com as unhas dos gatos, para não sofrer arranhadura, lesão de arranhadura. Então o ideal seria o proprietário cortar as unhas antes e também ter muito cuidado com a questão da secagem, como foi mencionado no caso dos banhos de cães também. Mas pode ser feito sem problema nenhum, é realizado um procedimento corriqueiro dentro da pet shop. A frequência no banho dos gatos poderia ser em intervalos de quantos dias? A frequência de banho de gato é uma questão que varia um pouco
do hábito. Como o gato tem o hábito, muitas vezes, de se lamber, de se limpar, fazer uma autolimpeza, normalmente os banhos são um pouco mais espaçados. Aí, o ideal seria, de repente, em torno de um mês de intervalo, 15 dias. Não tem uma necessidade de banho semanal para gato, assim como é feito em cães. Eles têm o hábito de fazer a própria higiene, então, normalmente, ele não necessita de um banho em intervalo semanal. O que seria importante, principalmente em raças de pelo longo, como o persa, como o himalaio, seria a manutenção da tosa higiênica e, fundamental, a escovação do animal em casa, que ajuda a eliminar os pelos mortos, ajuda a eliminar resíduos que podem ficar na pelagem dos gatos e evita, claro, a formação de nós, né? Que também podem causar lesões de pele depois desses nós, inclusive. Né? Até isso é bem importante que tu chegou a falar para nós, né? Da higienização desse gato e do uso da rasqueadeira nos gatos de pelo longo, até porque muitas vezes o proprietário que tem esse hábito diário de passar a rasqueadeira evita algumas doenças, tais como a ingestão de pelo nesses animais, né? Que pode provocar muitas vezes o vômito. Bem, Roger, obrigado por enquanto, e agora nós vamos entrar então no segundo bloco. Eu peço para vocês que aguardem um pouquinho, nós vamos para o nosso intervalo e no segundo bloco nós vamos ter então a parte prática com o banho e mais dicas, falando sobre agora a tosa dos animais. Já pensou em reinventar o seu dia a dia? Criar novas oportunidades, experiências, ampliar seus caminhos? Fazer uma especialização é vivenciar essas mudanças, tornar tudo mais interessante, além de valorizar o seu currículo. Por isso, a Unicruz abre espaço para 8 cursos de pós-graduação nas mais diferentes áreas do conhecimento. Escolha a que mais combina com você e venha superar a rotina. Pós-graduação Unicruz, você em destaque. Você, produtor, já deve saber o que significa fixação biológica de nitrogênio. É um processo de captação desse elemento químico da atmosfera para utilização no solo, tudo para melhorar a nutrição das plantas. O processo traz muitas vantagens para o cultivo agrícola. Melhora o solo, ajuda o meio ambiente, aumenta a produtividade, gera economia. Quem pode falar melhor sobre isso é quem entende. Eu estou aqui com a Mariângela. Funciona ou não funciona? Com certeza a fixação biológica do nitrogênio é muito boa para a agricultura e o meio ambiente. Ajuda o agricultor a baixar os custos, o país a economizar divisas e evita a poluição. Participe do programa ABC, que tem o financiamento do governo federal. Assim, você aumenta a produtividade, gera empregos e ainda preserva o meio ambiente. Saiba mais em agricultura.gov.br. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Governo Federal. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. As ultrapassagens indevidas, o excesso de velocidade e o álcool são as principais causas de acidentes no trânsito. E você, qual surpresa prefere ter nesse feriado? Azul, amarelo, vermelho também. No trânsito, a escolha é sua. Faça um pacto pela vida. Ministério das Cidades. Governo Federal. Estamos de volta, então, no segundo bloco do programa Ciência e Saúde, hoje falando de banho e tosa em pequenos animais. Bem, voltando agora, nós estamos com as acadêmicas do curso de Medicina Veterinária, a aluna Renata e a aluna Cida Maia. E vamos falar agora um pouquinho da diferença de pelagem entre os cães. Nós estamos aqui com a Isa, que é uma Shih Tzu, e com a Nina, que é uma Poodle. E aí, Renata, tem diferença no shampoo que a gente pode usar para cada tipo de pelagem? Bom, tem diferença sim. A Isa tem um pelo liso, né? Um pelo mais sedoso, teria que ter cuidado para usar um shampoo bem hidratante, usar condicionador, um creme para pentear depois. E a Nina já tem um pelo mais crespo, né?
E aí teria que usar tem produtos no mercado que são shampoo para cachorro crespo mesmo, que aí dá um volume, né? E também da mesma forma a gente usa um condicionador, mas aí procurar usar condicionador só na orelhinha dela e no rabinho, não usar no tupete, porque senão vai dar caimento, né, no tupete e não vai ficar armadinho, né? E existem produtos também para ressaltar a pelagem, né? Sim. Principalmente essa pelagem branca, existem os branqueadores? Isso, existe o shampoo branqueador, né? Que da mesma forma que a gente pode usar nela, a gente pode usar na Poodle também, não tem problema nenhum. E existem também produtos antipulga, né? Para animais que vêm para pet com pulga, sempre aparece, a gente usa o produto para não mata bem as pulgas, mas dá uma diminuída no número de parasitas. Sim. Ok. Vamos começar então com o banho da Nina? Vamos mostrar para o pessoal como que a gente pode proceder? Vamos. Então estamos aqui agora, né, com ela, já com a temperatura a água na temperatura ideal, tá? Aí a gente começa sempre por trás, assim, para ela ir acostumando, né, com a água. Nunca começar direto na cabeça. E vai lavando. Aí quando chegar na parte da cabeça, que é o que a gente tinha comentado antes do ouvido, sempre firmar aqui assim, né, para não entrar água e molhar sempre por cima, nunca é por baixo. E apertando aqui para não ter perigo de entrar água dentro do ouvido dela. Do outro lado faz da mesma forma, aperta bem aqui e vai molhando. Quando chegar na parte do focinho também. Eles não gostam normalmente, mas aí tu cuida sempre para não botar água no narizinho deles, né? Que eles não gostam. E agora vamos começar a passar um shampoo nela. A gente sempre começa por um shampoo neutro para tirar bem a sujidade, né? Antes de passar os outros produtos. A orelha normalmente tem bastante gordura, né? Por dentro também esfrega, mas sempre cuidando para não entrar no shampoo também dentro. Esfrega mais na ponta. Shampoo também no olho, cuidado sempre para não entrar, né? Porque vai arder igual, como se fosse na gente. Agora eu tô enxaguando bem ela, né, para tirar todo o shampoo que foi usado, para entrar com a parte da hidratação do pelo dela. Bom dia, Priscila! Bom dia, Borges! Bom dia pra você também, Gilmar! Bom dia, galera! Treinei o meu cachorro pra ser um campeão, pra ganhar a exposição. Dei aquele banho. O condicionador também a gente sempre, é que nem não usar no cabelo, né? A gente passa sempre nas pontas. Dá uma espalhada. Que aí vai ajudar na hora de escovar, né? E não deixar embolar também o pelo. E aí em seguida retira todo o produto.
aqui a gente tem o soprador, que ele facilita na secagem, né? Ele vai tirar bem... Ele é tipo um aspirador de pó, só que ao contrário. Ele vai soprar, né? E vai tirar bastante o excesso d'água, facilitando a gente na hora da secagem, né? Bom, aí esse aqui é o soprador, ele faz bastante barulho, mas ele ajuda bastante na hora da secagem, né? Ele adianta bastante o processo. Vem a parte da escovação, né? Vai secando e vai escovando o pelo. Pra ganhar a exposição, dei aquele banho e aparei o pelo pra dar uma boa impressão. Tô aqui na escolinha de pompom. Nós temos essa máquina secadora que tem um termostato estável com circulação de ar. Ela finaliza o processo, então, de secagem do pelo, fazendo com que haja uma garantia de secagem, que o animal não fique, então, com a pelagem úmida. Aqui a gente pode ver, então, a Nina e a Isa tranquilas fazendo essa secagem. Treinei o meu cachorro pra ser um campeão, pra ganhar a exposição. Dei aquele banho e aparei o pelo pra dar uma boa impressão. Finalizando, então, o banho da Nina, nós vamos passar um finalizador de silicone para dar um acabamento no pelo. Que isso? Este é o finalizador que a Renata vai passar. E é isso. O banho da Nina, então, está completo. Nós poderíamos até fazer o antes e o depois. Olhem a diferença após um banho, então, que a nossa cadelinha modelo hoje ficou. Pessoal, é importante com isso, com esse programa de hoje, ressaltar a importância do médico veterinário na responsabilidade técnica dos pet shops. O médico veterinário ele tem conhecimento técnico para direcionar um banho adequado, bem como uma tosa no seu animal. Bem, vamos falar agora um pouquinho da tosa. E nesse caso, vamos falar em específico da tosa higiênica. Nossa modelo agora vai ser então a Poodle Nina. E me diga, Renata, para nós fazermos a tosa higiênica, que regiões vão ser então tosadas? Bom, no Poodle a gente faz a região do focinho. Isso também depende muito do dono, né? Tem donos que gostam de deixar o focinho mais peludinho. Mas ela aqui a gente vai fazer o focinho, tá? A região da barriguinha. Tá? E a região da bundinha dela, tá? O rabinho aqui também. E tem alguns proprietários também que optam pela patinha, né? Que fica mais limpinha, coisa para ir na rua. Mas nela nós não vamos fazer hoje, mas também fica a critério do proprietário, né? E no caso, para fazer essa tosa higiênica, o indicado é fazer na pet, né? Porque a gente vai usar uma máquina específica para cão? Sim, tem muita gente que acha que comprando uma máquina de cortar cabelo de gente vai conseguir fazer a tosa do seu cachorrinho em casa, mas não consegue. A máquina específica para cães ela é maior, tem mais potência, né? Porque o pelo do cachorro ele é mais grosso que o cabelo, em função disso ela é específica para cães. A lâmina também, né? Sempre quando usar num animalzinho tem que ser limpa, esterilizada, né, para não passar nenhuma doença para outra, algum problema de pele, alguma coisa. E sempre fazer numa pet, né? Isso a gente não aconselha fazer em casa porque pode cortar, né? Fazer alguma lesão na pele do seu cachorrinho, porque é bem fácil, né, de tu cortar eles. É verdade. Então tá, vamos mostrar então em casa como é que a gente procede para fazer essa tosa higiênica? Vamos aqui. Vamos começar pelo focinho, tá?
hoje ficamos por aqui. O Ciência e Saúde volta no próximo programa e nós nos encontramos em uma outra ocasião. Até lá!